E aí, senhores, boa tarde, tudo bem? Fábio Trevisan, para passar mais alguns insights aí a respeito de volume e preço. Na verdade, interpretação, vai, de volume e preço, tá legal? Vamos ajeitar algumas coisas aqui primeiro, tá? Isso daqui é uma plataforma básica, essa plataforma é da Nelogica, né, o Profit Chart. Eu gosto de fazer com que as coisas sejam compreendidas dessa maneira simples, entendeu? E isso diz respeito a um pouquinho do meu histórico, né? Todo mundo sabe aí que sou dentista, dei aula na pós-graduação e tal. E a gente tinha alguns treinamentos muito intensos e repetitivos para os alunos, para que eles pudessem, primeiro, fazer de maneira mecânica o negócio, para depois começar a interpretar. Isso tanto no quesito ah, diagnóstico, você entendeu? Quanto no manual mesmo, né? Ortodontia é aquele negócio de aparelho no dente e tal. E houve uma época onde você dobrar fiozinho acelerava o tratamento ortodôntico, enfim. Então a gente parecia hippie, né? Ficava dobrando fiozinho o final de semana inteiro. Treinei pra caramba isso daí. Tanto que hoje, se eu precisar dobrar algum fio para qualquer coisa, eu faço, porque eu acabei treinando. E essa é a grande vantagem, né? Quando você aprende a utilizar ferramentas básicas, eu acho que as coisas elas tendem a funcionar um pouquinho melhor, né? Porque vai te dar um pouco mais de segurança, você vai entender a história, você vai saber ler o que acontece no preço usando volume, tá? Ah, Trazendo um pouco do que a gente falou na última aula lá, a apresentação a respeito do OBV, né? O que que é o OBV? O OBV ele é o saldo do volume, tá? Saldo do volume, saldo do volume, saldo do volume significa que a quantidade de volume que foi colocado aqui nesse topo, ela é maior do que a quantidade que nós temos aqui hoje, tá? E existem algumas coisas que elas precisam chamar a atenção da gente, né? Pelo seguinte, né? Ah, Quando a gente coloca de novo, vou trazer o mesmo período, né? Que a gente usou da última vez, porque não mudou muito, né? Do dia 2 para o dia 4, do dia 30, enfim. O último fundo do saldo do volume, ele foi perdido nesse ponto aqui, né? Mais ou menos onde está essa marcação azul aqui, que eu fiz por um outro motivo. Deixa eu tirar ela daqui. Vamos lá. Vamos colocar assim, né? E olha que coisa legal, né? Quando o preço ele volta a chegar nessa região onde o OBV, ou o saldo do volume, perdeu o último fundo, ou seja, uma tendência de baixa declarada, o saldo não voltou no mesmo nível aqui do fundo. Ele ficou mais abaixo. Pô, isso me dá uma segurança para pensar só em venda nessa região. Você entendeu? Essa é a interpretação. Vai, tudo bem, eu estou falando aqui de maneira rápida. Que a gente costuma colocar, né, para quem está fazendo aí a mentoria, para quem, enfim, para quem pede lá para a gente treinar. Então, esse é o grande ponto, né? É você não precisar de indicador para mostrar para você o que está acontecendo. Você tem que olhar para o preço, olhar para o volume e saber o que está acontecendo, né? Saber o que está acontecendo porque você sabe da história que estão contando para você aqui, tá? Vamos dar um zoom aqui numa regiãozinha de ontem, entendeu? Né? Onde a gente tem aí o saldo do volume, tá? E a gente tem o preço, de novo. Então, ó, o OBV está fazendo um fundo aqui em 18.176, tá? Vou marcar isso aqui bem certinho, porque a gente vai ampliar isso aqui depois. 18.176,24. 176,24, tá? Vamos ver o preço de fechamento nessa barra aqui do 18,176. O valor do fechamento aqui, ele é de 122,070. Vamos marcar aqui. 122,070.
Ó, para posição 122,070. E olha que coisa louca quando você olha, né, para o comportamento do preço e para o comportamento do OBV, né? A gente percebe que o preço ele perdeu essa referência de fundo, mas o OBV não. Então, vamos lá, né? Por que que eu, particularmente, não sou muito fã de price action? Já estudei, entendo algumas coisas, não me dediquei a desenvolver, né, essa habilidade, porque algumas coisas faziam um sentido diferente para mim, né? A principal dessas coisas, é o tal do volume, né? Por que que o preço ele foi para baixo, ele ultrapassou esse valor aqui, sendo que não haviam contratos sendo negociados, ou será que o pessoal estava negociando muito? Mais, Fábio, olha o volume, cara. O volume nessa região aqui, ó, ele é gigante, né? É um volume maior do que a maior parte dos volumes ali para trás, entendeu? Cara, tudo bem, mas o lance é o seguinte, né? Do mesmo jeito que neguinho vendeu, neguinho comprou. E daí os caras lá meteram venda, 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 mas ainda assim, todas essas vendas que estão aqui, elas foram muito menores quando você olha para trás, quando você olha para o saldo, e não justificam um deslocamento de preço como esse. A gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda como é que a gente consegue identificar isso daí um pouquinho através do delta, né? Do saldo delta, ou do acumulado delta, ou do cumulative volume, enfim, vamos chamar do jeito que a gente for, mas é onde você soma as agressões de maneira contínua, né, de maneira acumulativa, para você também entender qual que é a direção, né, que o preço ele está tendo. Então são duas formas de você olhar o volume. Uma delas é utilizando o OBV, a outra é utilizando o saldo delta. Calma, a gente vai chegar lá, tá? Mas olhando só o OBV, né, e olhando o volume, eu sei que eu tenho OBV nesse trecho fazendo fundos mais altos e topos mais altos até o preço parar de fazer topos mais altos e fazer um topo mais baixo no preço de fechamento do que o OBV. Então, o OBV aqui está em 16.267,95, 16.247. É um valor um pouquinho maior, mas o preço ele, ele não fechou mais alto. Ou seja, né, nessa sombra aqui, essa é a conclusão. Nessa sombra aqui, a gente teve muito volume vendedor. E isso acabou mostrando para mim exatamente o que a Ana Coolin fala a respeito de fechamento de candle em relação ao spread, né? O fechamento ele está acima do meio da barra ou ele está abaixo do meio da barra? Quanta sombra você tem para cima? Quanta sombra você tem para baixo? Né? Em alguns casos aqui não tem. Vai, aqui tem, ó. Então, caraca, por que que a gente não pode começar a prestar atenção nessas marcas, né? E é óbvio, né? Uma das primeiras perguntas que o pessoal acaba me fazendo, né? Pô, Fábio, beleza, eu detectei um fundo aqui, o preço acabou indo, enfim, não interessa o que a gente vai fazer, se a gente vai comprar, se a gente vai vender. A gente está lendo um livro, a gente ainda não está interpretando muito bem esse livro, tá? A gente está pegando pedaços específicos, parágrafos de um texto que ele é um pouco maior do que isso que a gente está vendo, tá? Mas a gente está tentando entender a história daquele parágrafo nesse momento, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, ah, se a gente for olhar, inclusive, um pouquinho mais para trás, a gente tem isso daqui, ó, um fechamento
com valor de OBV, com fundo, certo? Um fechamento com uma quantidade de volume muito maior, e daí é aquela história, né, que a gente apresentou da última vez. A gente busca pelas anomalias, né? Classicamente falando, isso daqui é uma divergência entre OBV e preço. O preço não se deslocou muito, enquanto o OBV se deslocou demais, ou seja, venderam muito nessa região, venderam muito aqui em cima. E quando você observa um negócio como esse, para mim, esse trecho aqui ele funciona como se fossem as Wise Waves, né? Para quem curte volume aí. Estudei bastante também Wise Wave, fiz o curso lá do finado David Wise, entendeu? Ele tem lá um programa de acompanhamento, de mentoria. Custava $500, né? Beleza, maravilha, foi investimento, foi show de bola. Não me adaptei muito bem ao estilo, apesar de entender certos conceitos, como esse daqui, né? Se o pessoal vendeu muito, né, nessa descida, o que faz acreditar que o preço vai subir muito além disso daqui. Então, o OBV me deu essa possibilidade de começar a enquadrar, né, o preço de acordo com o volume. Foi a maneira que eu me adaptei, né? Igual eu falei, David Wise é bastante bom, mas eu não sei se a ferramenta ela não facilita, né? No MetaTrader, inclusive, você tem plugins onde os valores de volume e deslocamento de preço eles aparecem no final de cada onda, né? De cada swing, de cada zigue-zague. Isso ajudaria bastante a você tomar a decisão, né? Na época eu achei melhor não comprar esse plugin, custava 100 doleta, mas a gente acha que sempre pode fazer melhor com menos, o que é um baita de um erro, né? Se eu tivesse comprado, quem sabe eu teria entendido muito mais a fundo a metodologia do David Wise, mas enfim. Ah, é óbvio que a experiência valeu, porque eu estou trazendo isso daqui hoje para cá, né? Para o OBV. Então, quando você começa a colocar de novo o bendito do preço enquadrado, né, pelo OBV, pelo volume, pô, por que que nesse fechamento aqui o volume, deixa eu botar aqui na mesma altura, vai, na mesma distância. Por que que nesse fechamento desse candle o volume não foi maior do que o pico anterior? Será que os caras estão afim de levar o preço para cima mesmo, né? E a partir do momento que você recebe o sinal, né, um volume de venda muito maior que os volumes anteriores, com uma figura como essa, um fechamento muito menor, né, fechando quase na mínima, cara, esse daqui é um ponto para você arriscar. Mas a ideia não é falar sobre isso aqui agora. Ah, vindo mais para frente no preço, de novo, a mesma coisa, né? O preço ele fecha mais abaixo e o volume não. O volume fecha ligeiramente mais acima. Pô, essa é a minha deixa, né? Então, o que falta só aqui para mim é desenvolver um ou outro gatilho, entendeu? Que me permita vender. Beleza, Fábio, onde é que eu vou vender? Vou vender aqui, vou vender aqui, vou vender no fechamento, vou vender. Cara, não interessa. Mas o que interessa aqui é ler o que está acontecendo, né? E aqui embaixo, né? O preço ele desce bastante, o volume se mantém ali acima do último fundo, ou seja, os caras venderam e às vezes venderam até de maneira agressiva, agredindo o book, que é o delta. A gente vai falar sobre isso daí também. Mas no final das contas, eles não quiseram vender tudo. A intenção talvez nesse momento não fosse vender tudo, né? Eles seguraram um pouquinho na carteira. Eles sabiam que aqui embaixo eles iam comprar barato. E neguinho comprou barato, cara. Comprou barato e empurrou o preço de novo para aquele mesmo nível que estava, vai,
anteriormente de abertura, enfim. O OBV, o saldo do volume, ele dá uma sambada em cima dos topos anteriores, né? Tipo, pô, será que a gente vai comprar? Será que a gente não vai comprar? Não, vamos comprar barato. Não, vamos vender barato. Vamos comprar barato. Vamos vender barato. E de novo, né? Quando o preço ele volta para esse range anterior, o preço ele não alcança mais esse nível. O preço não retorna para cá. O OBV pode até retornar ligeiramente, entendeu? Mas o preço não. O negócio continua indo embora. Vai embora até que rompe finalmente os topos aí mais recentes, entendeu? E daí o OBV fica brincando de juntar, né, mais coisa aqui nesse fundo, entendeu? Pô, Fabio, dá para saber se os caras aqui estão comprando, se os caras estão vendendo? Meu, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O time frame de 5 minutos, ele não é para você ver médio e longo prazo, entendeu? Aí você vai dar preferência para 15 minutos, para 30 minutos, enfim. Né? E no outro dia, pô, beleza. O preço nem abriu para cima nem para baixo, né? Mas, de novo, vamos lá, a gente está no começo do dia. Qual foi o topo do dia anterior do OBV? Né? O topo do OBV do dia anterior, vou trazer essa linha para cá, foi aqui em cima. Beleza, Fábio. O topo do dia anterior foi aí. Maravilha, né? Então, o preço nesse topo, ele está aqui. E o preço, quando o OBV rompe e retorna, ele fecha abaixo daquela linha. Cara, será que os caras estão afim de jogar esse preço acima desse topo ou para baixo? A minha intenção, quando eu junto essa informação, lembra daquele doji de indecisão, que ele tem sombra grande acima, sombra grande embaixo? É que, vamos lá, né? Se de repente o preço trabalhar acima da região desse candle, eu compro. Se o preço trabalhar abaixo, eu vendo, né? E quando a gente olha o OBV aqui trabalhando junto com volume e preço, a gente tem a exata noção, né, do que os caras estão querendo fazer, que é jogar a parada toda para baixo. Não foi um dia muito fácil hoje, acabei me empipinando aqui no meio, né? A gente, falei isso daí no grupo, né? A gente tem que prestar atenção ao nosso controle, né, financeiro, enfim. Mas quando eu vi esse candle aqui, eu comecei a pensar muito mais em venda do que qualquer outra coisa, né? E devo ter vendido em alguma região aqui por perto, né? Nessas sombras aqui, então a gente começa a perceber que os topos eles estão ficando mais baixos, assim como os fundos estão ficando mais baixos, então tendência de baixa. É óbvio que olhando o OBV simplesmente dessa maneira e colocando suporte, resistência, LTA, LTB, talvez a gente tenha uma sensação diferente, né, de tendência, talvez seja mais difícil para quem começa, para quem não tem aí muita experiência ainda, né, com esse tipo de análise, e às vezes o cara pode ser ajudado com uma média, tá? Eu vou falar no próximo vídeo a respeito de como a gente vai colocar as médias aqui para poder ter algum sentido nisso que a gente está vendo, tá? Pô, Fabio, mas essa análise sua, ela só funciona no mini índice, só vejo você colocando no mini índice. Cara, não, não funciona só no mini índice. Funciona aqui no dólar também, né? Então, normalmente nessas barras que tem muito volume, é onde você provavelmente vai ter final de movimento, né? Então, você tem uma barra lá com bastante volume, beleza, maravilha. Você foi lá e marcou, né?
E você percebe depois que o preço ele ultrapassa, né, essa região e ele começa a fazer topos mais altos, mas com menos volume, entendeu? Quem explica muito bem isso daqui é o saldo da agressão, é o delta, né? O delta acumulado. Então, a partir do momento que você tem picos, né, de volume, mas você não tem mais deslocamento de preço, pô, talvez seja hora de começar a pensar em venda, né? Aqui a gente já tem um sinalzinho bastante legal, né? E não adianta, gente, é treinar o olho, tá? Não, tem que treinar o olho. Porque isso daqui é um doji, uma mistura de Hangman com doji ou coisa parecida, tá? Mas é um candle que ele tem bastante volume em comparação aos candles anteriores, né? Ele só não tem mais volume do que esses volumes aqui que levaram o preço para cima, tá? Então, pô, pera lá, né? Será que os caras estão querendo comprar ou vender? O saldo não está deslanchando, não está subindo. Ele está fazendo topos, né? Então, eu começo a procurar os volumes grandes de compra e eu começo a analisar o deslocamento de preço, tá? Então, volume grande, vamos, filho, já estou indo. Volume relativamente grande, peraí, que foi idêntico ao outro, tá? Um outro volume grande de compra, só que aqui o fechamento dele já está num nível menor. Então, cara, como é que você pode estar fazendo volumes grandes de compra e o preço não está indo para cima? Porque quem compra, compra barato para vender caro, né? Esse é o ponto. E no final de contas, o preço acabou descendo, né? Então, é observar esse tipo de comportamento, de preço, de volume, que faz com que você tenha um pouco mais de segurança nos seus trades. Ah, funciona para ação, Fábio? Funciona para ação, né? Quem curte ações aí pode até pensar em 10 minutos, né? Não sei, fazer day trade em ação. Mas aqui, ó, de novo, ó, aquilo que a gente acabou de sinalizar. Volume fez fundo, preço não fez. Então, começa a entrar volume comprador, olha lá o martelo, entendeu? Então, de repente, a partir daqui seja um bom ponto para você brincar de comprar, né? E isso acontece com um monte de coisas, né? Acontece num monte de ativos e coisa parecida. Aqui, como ele é um ativo gringo, né? Tem abertura lá às 10h30 da matina, que ele aparece com 8h30 da manhã, mas tem o fuso horário, né? O Profit não ajeita isso daí. Agora lá é meio-dia e 45, aqui é 14, 12, 13, 14, 2 horas. 8h30, aqui é 10h30 da manhã, entendeu? Então, de novo, a mesma coisa, né? Como é que você enxerga um preço se deslocando para cima e o saldo do volume ficando para baixo? Isso é estranho, né? Enfim, mostrar um pouquinho que preço e volume eles conseguem andar de lado, né? Um do ladinho do outro, entendeu? Mostrando algumas coisas que acontecem aí pra gente, né? Esse aqui é o Nasdaq, o mini Nasdaq. Então, a gente tem lá o preço trabalhando, subindo, saldo do volume subindo, e num dado momento, o preço de fechamento ele dá uma mantida no nível, mas o saldo do volume cai muito. Então, existem certos sinais que eles não podem ser ignorados, né? A gente sabe que o Nasdaq ele é um ativo bem selvagem, né? E ele apresenta esse tipo de movimento.
Mais um exemplozinho aí, vai. Preço no mesmo nível, volume aumentando. Então, pô, isso daqui precisa ser observado, entendeu? E entender quais gatilhos aqui a gente pode usar para negociar, entendeu? Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, curta, comentem e a gente se fala na próxima. Valeu!